são 15 salmos, né, que tem na Bíblia que fazem parte de um conjunto que os irmãos chamam de cânticos dos degraus. Em outras passagens, em outras Bíblias, né, ela está como cântico de romagem. E a gente tem estudado esses salmos há algum tempo aqui, né, e esses salmos eles falam de certa forma, da salvação, né, da nossa alma, do avançar da nossa alma com o Senhor, né, do amadurecimento do Filho de Deus, né. Então, quanto mais nós subimos esses degraus, né, de degrau a degrau, quer dizer que mais a nossa alma está sendo ganha pelo Senhor, mais nós estamos chegando, né, próximos ao nosso amadurecimento, né, com relação ao Filho de Deus, né, estamos nos tornando varões maduros, né, segundo a vontade de Deus, a estatura de Cristo. E esse Salmo 131, ele nos fala de assim, um degrau acima, né, do 130, que a gente estudou da vez passada. E a gente viu na vez passada que o Salmo 130, ele fala do quebrantamento do Filho de Deus, do Filho de Deus quebrado, né, quebrantado. E a gente tocou aqui na vida de Paulo com relação a isso. E Paulo, conforme ele vai avançando com o Senhor, ainda que ele fosse um homem cheio do Espírito Santo, né, ele caminhava no Espírito, agia no Espírito Santo, né? A gente vê isso, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas que ainda tinha em algumas ocasiões alguma coisa do ego dele, né, do eu dele, né? E conforme o Senhor vai avançando com ele, esse ego de Paulo ele vai sendo quebrado, né? E a gente vê que Paulo ele diz que ele era um dos apóstolos, depois ele vem caindo, né? O menor dos apóstolos, e no finalzinho da sua vida ele fala que ele era o maior dos pecadores. E essa é a evolução, né? O avançar do Filho de Deus segundo a maturidade. A gente vai descobrindo que em nós mesmos nós não somos nada, né? E essa é uma lição, né, que todo Filho de Deus que quer avançar, que tem amor pelo Senhor, né, é a lição do quebrantamento, né? A gente viu no Salmo 130, é ter o nosso eu totalmente quebrantado diante de Deus. A gente perceber que em nossa carne, em nós mesmos, não habita bem algum. Isso foi uma lição que Paulo aprendeu, né, no avançar da sua vida, né, cristã. Ele aprendeu que nele mesmo não habitava bem algum, né? Que tudo aquilo que ele vivenciava de poder espiritual, poder de palavra, né? Palavra eloquente de Paulo, aquelas ministrações todas dele, né? Aquilo ali, se retirasse tudo aquilo dele, só restaria a miséria dele mesmo. Então ele, no final da sua vida, ele se vê como o maior dos pecadores. Ele percebe que nele mesmo, naturalmente falando, não habitava bem algum, né? E ele chega a falar que ele trabalhou muito mais do que todos os apóstolos. Aí depois ele fala, não eu, mas a graça de Deus em mim. E ele percebia que o que operava e o que fazia todas aquelas coisas era a graça de Deus nele e o Espírito de Deus nele, né? O Espírito Santo obrando na vida dele, né? Vamos dizer assim. Então Paulo ele era um homem no final da sua vida totalmente quebrantado, né, pelo Senhor, né, com a permissão do trabalhar da cruz, né? A gente sabe que sem o trabalhar da cruz isso não é possível, né? Vem o trabalhar da cruz de Cristo operar em nós. Se a gente se endurece, o Senhor não trabalha em nós com relação à sua cruz, e cada vez mais essa cruz ela vem operando em nós cada vez mais profundamente. Ela opera na nossa carne e depois ela, nesse ponto, no nosso ego, né? E esse Salmo 131, ele é um salmo bem curtinho, né? Vamos estar lendo ele agora. Ele com certeza é um degrau a mais no avanço, né, da salvação da nossa alma,
e no avançar de cada um de nós, do nosso amadurecimento, né, com relação à nossa filiação, né, como filhos de Deus aqui nessa terra. E eu vou estar lendo esse salmo. Ele é um salmo curtinho, né, só tem três versículos. Fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Né, a gente vê que é um salmo curtinho, né? E na minha escritura está aqui no título dela, né? Cântico de Romagem de Davi. A gente sabe pelo título aqui que foi um salmo que foi escrito por Davi. E Davi, né, ele representa, logicamente, foi ele mesmo que escreveu esse salmo. Davi, ele foi um filho de Deus, né, que representou assim de forma bem explícita, né, o que realmente esse salmo aqui, nesses seus 3 versículos, ele representa, que é a humildade, né? Esse salmo, então, ele por si só, ele já é um salmo que ele representa em si só a humildade, no fato dele ser um salmo bem curto, né? Então Davi, ele está falando: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Né? Então a gente sabe que o homem, quando ele é humilde, ele não fala muito, né, de si mesmo. Ele não tem muita coisa para falar dele mesmo. Por isso a gente vê um salmo aqui bem curtinho, né, bem curto. Então é um salmo que está falando da humildade do Filho de Deus. Né? E interessante que Davi, ele representou, assim, na sua vida, no seu caminhar, a humildade de Jesus, né? Davi em si mesmo, ele representava a humildade. Então a gente vê que Davi, ele, desde o início ali da sua vida, ele era um pastor de ovelhas, né? E a gente vê que o Senhor, ele trabalhava nele o tempo todo com relação ao quebrantamento. Vê que o próprio pai dele, né, ele foi humilhado de diversas formas, de tantas formas. Davi, ele durante toda a sua vida, na sua juventude, ele ia sendo quebrado, né? E era um trabalhado do Senhor mesmo ali na vida de Davi. Então Davi, a gente percebe que quando ele era ainda um pastor ali apacentando aquelas ovelhas do seu pai, ele já era um grande guerreiro. Davi já era um grande guerreiro. Mas ainda que um grande guerreiro, ele ainda estava ali, né, apacentando ovelha, como um pastor ali de ovelha. Humildemente, um grande guerreiro, mas ele ainda ele aceitava, né, aquela humilde função ali de pastor de ovelha, ainda que já fosse um grande guerreiro. A gente percebe que Davi era um grande guerreiro, porque ele ali cuidando daquelas ovelhas ali, ele já tinha matado um leão, já tinha matado a ursa, né? Ele já era totalmente capacitado para a guerra. E quando ele se coloca ali diante de Golias, né, do filisteu ali, Golias, ele já era um grande guerreiro de Deus ali, né? E ele ali, ele não estava fazendo nada mais do que ele já fazia, já era comum na vida dele, mas que ele aceitava ali na vida dele como obra de Deus, né, para ele, algo de Deus para ele naquela ocasião ali. Né, ele percebia que a guerra, né, que existia, aquela guerra ali, não era a guerra dele, era do próprio Senhor. Então ele fala, né, quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Então ele sabia, ele tinha consciência que a guerra não era dele, que a guerra era de Deus.
né? Te vê a humildade de Davi ali, né? Quando Samuel vai na casa ali do pai dele para ungir rei, né? Casa de Jessé, né? O próprio pai ali humilha Davi mais uma vez, faz passar perante Samuel todos os filhos ali, menos Davi, como se ele fosse algo assim bem insignificante, né? Nem o próprio pai de Davi cria nele, né? Como um grande guerreiro ou um rei de Israel. E é colocado diante de Samuel ali todos os filhos de Jessé ali, e o próprio Jessé ele menospreza ali Davi, né? E Samuel fala: olha, não é nenhum desses aqui, né? Deus não vê a aparência como o homem vê, né? Mas Deus ele olha para o coração. E Deus ele já tinha rejeitado todos aqueles dali da casa de Jessé, porque Deus contemplava o coração de cada um. Mas em Davi Deus via, né, um homem com coração segundo o seu coração. E ali Davi ele é ungido rei em Israel, né? Mas ainda que a gente vê que Davi, depois que ele é ungido rei de Israel, né, provavelmente, se ele fosse um homem soberbo, altivo, ele automaticamente iria, não, já fui ungido rei, né? Já fui ungido rei, agora eu vou correr atrás do meu direito próprio. Mas Davi, ele ainda na sua humildade, ele ainda enxergava Saul, né, que era rei de Israel naquela ocasião, como ungido do Senhor, ele respeitava a vontade de Deus, né? E depois que ele ganha ali a luta contra o Filisteu, ele é colocado como, né, um dos exércitos ali de Saul. E agora Davi é colocado dentro do exército ali, militar de Saul, né? E ele começa a sair com o exército de Saul e voltar das guerras, ir para as guerras de Israel e voltar. E o povo começa a reconhecer, né, que Davi ele era um guerreiro, né? Que ele lutava as guerras de Deus e que ele prevalecia, né, em cima de milhares. E as mulheres ali do povo de Israel vêm cantando, né, que Saul prevalecia sobre milhares, mas que Davi prevalecia sobre milhares de milhares. E isso desperta, né, o ciúme de Saul com relação a Davi, que já tinha sido ungido rei. E agora Saul começa, né, a perseguir Davi. E Davi mais uma vez se humilha. Davi começa a fugir de Saul, né? E a gente começa a perceber, né, nesses textos assim, é bem claro, né, que Saul ele começa de maneira bem humilde, né, como rei de Israel ali. Ele começa como um rei bem humilde, mas conforme Saul ele vai crescendo como rei de Israel, cada vez mais ele vai ficando altivo, ele vai ficando cada vez mais soberbo dentro da sua, né, função de rei. Agora ele não, eu sou o rei. Como é que essas mulheres agora, né, eu sou sobre milhares de milhares e Davi é sobre milhares e Davi é sobre milhares de milhares, ele começa a ficar enciumado, né? Começa a revelar a soberba de Saul, né, como rei ali. E a gente vê nesse ponto que quando Deus ele começa a tratar com Saul, começa a pôr as mãos dele em cima do Saul mesmo, quanto mais Deus põe a mão dele sobre Saul, mais Saul se ensoberbece, mais ele se exalta e mais ele se torna altivo e mais o coração dele fica endurecido com relação ao tratamento de Deus. Ele começa a fazer as coisas por si só, né? Ele começa a querer fazer função e serviço de sacerdote, que não é, ele começa a se ensoberbecer. Eu não preciso mais de Deus, não preciso mais de sacerdote,
não preciso de mais ninguém. Eu mesmo faço serviço de sacerdote, eu mesmo faço sacrifício para ir para a guerra. E a gente vê que cada vez mais ele se ensoberbece. Ele começa a revelar o que estava dentro dele o tempo todo, Saul, né? Aquela soberba, aquela altivez. E Davi não. Davi, muito pelo contrário, cada vez que algo pesava de Deus, que vinha um tratamento de Deus na vida de Davi, o que acontecia com Davi? Ele se humilhava, né? Davi começa a fugir de Saul, né? E ele fala, poxa, que vocês me perseguem como uma pulga, como um cão morto, vocês me perseguem. Vocês me perseguem, isso são frases de Davi, se a gente procurar lá, Davi falando para Saul. Você me persegue como parece que um homem persegue uma perdiz, um caçador, né? Está perseguindo ali uma caça qualquer, um cão ou uma pulga, uma coisa insignificante. Então era o que Davi sentia realmente, né? E a gente está vendo mas aí, quando a gente observa quem estava ali, era um ungido rei de Israel, né? Era alguém que tinha sido ungido, era um grande guerreiro de Deus. E ele, muito pelo contrário, se ele quisesse atuar como guerreiro, ele entrava em Jerusalém e matava. Como ele teve chance, né, na caverna de matar Saul várias vezes, mas ele não faz isso, né? Porque ele tinha temor do Senhor. Né, e ele se revela ali, começa a revelar a humildade, que ele realmente era um homem com coração segundo ao coração de Deus. E essa era a diferença, né, de Davi, que escreveu esse pequeno salmo aqui. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É interessante, né, que Davi, né, ele coloca aqui, né, coisas que ele aprendeu no caminhar dele com o Senhor dia a dia ali, né. A gente sabe que Davi, na vida de Davi, ele cometeu 2 grandes pecados, né, que a Bíblia relata e nos mostra. O primeiro foi com Batseba, né. Todo mundo conhece o pecado dele com Batseba, que o fruto desse pecado dele, ela engravida, e Davi se coloca diante de Deus, né? A criança fica doente, enferma, já é a mão de Deus pesando contra o pecado de Davi, e Davi ali se humilha diante de Deus, reconhece o seu pecado, né, diante de Deus, e ele se humilha ali, se veste pano de saco, se coloca ali diante de Deus humildemente ali, orando pela vida daquela criança, né? E ele percebe que a mão do Senhor estava pesando contra o pecado dele. E ele fica ali diante de Deus, humilhado, né? Até ele ficar sabendo que a criança já era morta. Mas a gente vê que quando, né, Deus executa ali o juízo nesse pecado dele, né, Davi ele se levanta, né, se cinge suas vestes, entra no templo, sacrifica a Deus e vai adorar a Deus. Quer dizer, ele aceita totalmente ali o castigo de Deus, né, a correção de Deus ali em cima a repreensão de Deus ali em cima daquele castigo dele, né? Ele age com toda a humildade, com reverência diante de Deus, né? E ele aceita. Da mesma forma, né, quando ainda com relação a esse pecado dele, Absalão tenta usurpar o trono dele, ele mais uma vez ele foge de Jerusalém, né? E aquele homem vai ali falando, Deus coloca ali um homem falando ali, acho que Simei, se eu não me engano, o nome do homem. E o homem vai falando para ele, né, atirando pedra nele e amaldiçoando Davi, né? E os guardas de Davi querem matar aquele homem ali. Ele fala, não, foi Deus que colocou ele aí para me humilhar mesmo, para me amaldiçoar. Quem sabe, né, Deus não tem misericórdia de mim, né? E Davi vai fugindo ali, e aquele homem vai amaldiçoando ele, e Deus
E Davi vai recebendo aquilo ali como uma repreensão de Deus mesmo, mostrando, né, realmente quem ele era. E ele vai aceitando aquela humilhação de Deus ali, como se fosse o próprio Deus ali que estivesse mostrando a condição dele ali para ele. É aquela repreensão daquele homem ali, né, diante dele, ali amaldiçoando ele. E o outro pecado de Davi é no final do seu reinado, né? Que Deus tinha falado, Deus tinha prometido que o reino dele seria um reino de muitos servos e muitas servas, que o reino dele seria como a areia, né? A areia do mar, as estrelas do céu, que não poderia ser contada. E Davi, de repente, agora no finalzinho do reinado dele, ele decide contar o povo, né? Fazer a contagem do povo ali. E essa contagem ali do povo ali, né, de Israel, revela o coração soberbo de Davi. Davi naquele momento ali, ele se ensoberbece. No finalzinho, né, Davi, que tem uma vida toda diante de Deus com humildade, né, aquela totalmente humilde diante de Deus, ainda que ele foi feito rei de Israel, ele permanece humilde o tempo todo, né, diante de Deus ali. Mas no finalzinho ali ele quer contar o povo, como quem diz assim: não, vou contar quantos, para ver o tamanho do meu exército, o tamanho do povo, né, o tamanho do meu súditos, quantos súditos eu tenho. E Davi, ele percebe isso, né? Logo depois que ele começa a contar, né, ele percebe o pecado dele, de arrogância dele, né, a soberba dele, e ele se arrepende. Aí Deus envia o profeta ali para falar com ele, né, e coloca três castigos diante de Davi, um para ele cair na mão dos inimigos, né, dos homens lá, e manda ele escolher o castigo, né, que era para ele cair. E ele fala: não, eu quero cair na mão de Deus, eu não quero cair na mão dos homens, não. Então, desses 3 castigos aí, o que eu prefiro é cair nas mãos do próprio Senhor. Eu sei que Deus é misericordioso, eu conheço Deus, e ele prefere cair nas mãos de Deus. E Deus, né, começa a castigar ali o povo ali, depois Deus se arrepende ali e dá livramento a Davi, né? Então, assim, interessante, queria ler com os irmãos Salmo 51, que fala muito assim ainda no livro dos Salmos, né, 51, né? Fala de muita coisa, né, da humildade de Davi, das coisas que Davi ele vai aprendendo, né, nesse caminhar dele, durante o período que ele foi rei de Israel, né, das experiências que ele ia tendo com o Senhor. Assim, eu não quero assim estar lendo ele todo integral, irmão. Assim, não vou ler esse salmo todo. Se os irmãos quiserem ler ele na íntegra, depois, né, os irmãos quiserem ler integral ele, é muito bom ler. Mas assim, eu queria estar lendo o que me chamou a atenção, nesses dias, nesse salmo. E normalmente são as primeiras palavras de cada estrofe assim, do salmo. As primeiras palavras me chamaram muita atenção com relação, assim, eu lendo o Salmo 131, falando da humildade de Davi, né, em relação ao que a gente está estudando dos degraus. Então, as primeiras palavras assim, de cada estrofe desse Salmo 51, em relação ao quebrantamento de Davi e com relação à humilhação, à humildade de Davi, dentro do que a gente está estudando, me chamou a atenção. Então, assim, olha só, interessante, as primeiras palavras de cada estrofe, o que Davi fala? Versículo 1: compadece-te de mim, ó Deus.
Então, essa é a oração de Davi. Compadece-te de mim. É para Deus, que a gente vai percebendo que nada vem de Davi. Ele espera tudo de Deus. Todas as coisas, Davi está esperando de Deus. Então, olha só. Compadece-te de mim, ó Senhor, ó Deus. Apaga, outra frase. Aí depois, né, segundo a multidão das tuas misericórdias. Outra palavra que me chama a atenção. Apaga as minhas transgressões. Né? É outra palavra que ele coloca diante de Deus, né? Petição diante de Deus, que é para Deus fazer com relação a ele. Apaga as minhas transgressões. Não é nada que ele faça por ele mesmo. Versículo 2. Lava-me. Olha só que interessante. Lava-me completamente e purifica-me. É sempre de Deus, partindo de Deus para ele, nunca dele para Deus. Pois eu conheço as minhas... Aí agora ele vai falar dele. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante seus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí, ó, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7 de novo, primeira palavra. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, sempre do Senhor para Davi. Lava-me, faz-me ouvir. Davi reconhece que esse Deus não fazer nem ouvir, ele ouve. Né? Tudo de Deus, né? Procede de Deus para nós. Lava-me, faz-me ouvir, para que exultem os ossos que esmagasse. Olha só, esconde o rosto dos meus pecados. É sempre Deus. Ó Senhor, esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, ó, sempre de Deus para Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não puseste na tua presença, não retires, não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Está vendo, irmãos? Sustenta-me. Sempre de Deus, partindo de Deus para o homem. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios. Ó, até para falar, tanto para ouvir, Davi está esperando em Deus, quanto para falar também, Davi está esperando em Deus. Livra-me, abre, Senhor, os meus lábios. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Ó, agora Davi sabe que sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Ele está falando agora do quebrantamento. Um homem com o ego totalmente quebrado. Isso aí é o sacrifício que agrada a Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Está vendo? É de Deus para o homem. Quem que fala para Deus edificar os muros de Jerusalém? Santifica Deus. É santificação. Né? É algo que procede de Deus para o homem. Edifica os muros de Jerusalém. Santifica. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. É o sacrifício de Cristo, né? Em nós, da vida de Cristo em nós, do sacrifício de Cristo operando em nós, né? Da cruz de Cristo operando em nós, do nosso eu crucificado com Cristo. Então te agradarás do sacrifício de justiça, que é o sacrifício do próprio Senhor, dos holocaustos e das ofertas queimadas, consagração, holocaustos
e ofertas queimadas. Fala da consagração do homem. E sobre o teu altar oferecerão novilhos. Novilho fala do animal caro, uma oferta que é de gratidão a Deus. É algo que tem um preço para nós mesmos naturalmente, caro para nós. É algo que a gente abre a mão diante de Deus, né? Que para nós vai custar algo para nós mesmos. Então essa é a oferta de novilho diante de Deus. Então, irmão, voltando, né, para o Salmo 131, né? A gente vê que esse salmo é um salmo que fala da humildade, né? E a humildade, ela é um degrau acima do Salmo 130, que fala do quebrantamento. Porque a humildade, ela provém do quebrantamento. Não tem como ser humilde sem ser quebrantado, né? Porque a humildade, ela fala da ausência do eu. A humildade nada mais é do que a ausência do eu do homem. E não existe a ausência do eu do homem se ainda existe o ego. Então, por isso, o Salmo 131 fala de um degrau a mais, né, do amadurecimento do Filho de Deus. Porque enquanto há algo de nós mesmos, né, não tem como ter humildade. Então, a humildade nada mais é que o homem vazio de si mesmo, né? O homem totalmente vazio de si. Queria ler Isaías, um irmão que achar, Isaías 14, versículo 12 ao 14. Isaías 14, do 12 ao 14. O irmão que achar pode ler. Isaías 14, do 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e o nome da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 15. É só até o 14 mesmo. Amém, irmão? A gente sabe, né? Todos os irmãos sabem que esse texto de Isaías fala do próprio Satanás, né? Então a gente percebe, né, que isso é algo o eu mesmo é algo do próprio Satanás. Vê que pelas próprias frases dele, eu subirei, eu colocarei meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo, né? É a autoexaltação, né? É a autoexaltação. E às vezes a gente é colocado, né, na prova com essas coisas. A gente quer ser tanta coisa na igreja, né? A gente quer ser isso, ou eu quero ser aquilo, ou eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo, né? Mas a gente vê que isso é algo do nosso próprio ego, né? Então a humildade é quando nós não somos mais nada, quando nós percebemos que nós não somos mais nada em nós mesmos, mas que Cristo que é em nós, né? Então isso se torna, esse degrau da humilhação, né? Humildade, ele depende do quebrantamento. Porque quando o Filho de Deus ele chega nesse nível, né, de humilhação, nada mais é do que estar vazio de si mesmo. Que ele sabe que não sou eu mais que evangelizo agora, mas é a graça de Deus que evangeliza em mim. Não sou eu que prego, mas é Cristo que prega em mim, né? Porque se o Senhor se retira de nós, só resta a nossa miséria em nós mesmos, né? A casca do velho homem. Só sobra o vaso de barro. Mas a palavra diz que nós temos um tesouro num vaso de barro. E o tesouro, a gente sabe que é o próprio Senhor em nós, né? E quando se tirar esse tesouro de nós, só resta um vaso de barro, que é só barro ali, não tem valor nenhum, só é barro em si mesmo. É algo comum, né? É barro mesmo.
mas Deus em nós, ele é um tesouro, né? Então é o Senhor que ministra em nós, né? Não eu, como Paulo falava, mas a graça de Deus em mim. Eu trabalhei muito mais que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então é Deus operando em nós, é o Espírito em nós, né? É um homem totalmente vazio de si mesmo. Então agora, Davi agora nesse salmo aqui, né, falando da humildade, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma para consigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Né? Agora ele está totalmente vazio de si mesmo, né? Ele não aguarda nada mais nele mesmo, agora ele espera no Senhor. Ele espera a operação do Senhor nele, a vida do Senhor obrando nele mesmo, né? A gente vê que é semelhante mesmo quando a gente pega a vida do Senhor Jesus, lá em Filipenses, né? O Senhor Jesus, que era Deus, né? 100% Deus, ele estava na sua glória, no seu trono ali de glória, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua divindade, né? Está falando lá em Filipenses, né? Filipenses 2, 5 a 8, né? Queria que algum irmão lesse Filipenses 2, né? Que fala o contrário, né? O esvaziamento do próprio Senhor Jesus como homem, né? Filipenses 2, do 5 a 8. A gente vê que o Senhor, ele é humilde, né? Ele é a humildade em pessoa, e nós somos humildes quando nós temos a vida de Cristo obrando em nós, né? De sorte que as memórias do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve preocupação pela Deus, mas fez a si mesmo de encarnação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. A gente vê que o Senhor, ele se humilha como Deus, ele se humilha, né, como Deus, se fazendo homem, se fazendo não somente homem, mas fazendo servo, que é escravo, né? É se fazendo escravo. Aí depois, na figura de homem, ele se humilha mais ainda, se fazendo escravo, se fazendo, né, o mais humilde de homem, servo de todos, né? Esse é o nosso Senhor Jesus, ele é a humildade, né? Então o homem por si só não pode dizer, quando o homem fala eu sou humilde, já ainda tem o eu aí, né? Eu sou humilde. Mas quando o homem está totalmente vazio de si mesmo, né? Do ego, totalmente quebrado, quebrantado, aí agora, né? Cristo agora opera na vida dele, né? Como Paulo fala, já não vivo mais eu, mas agora essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Não sou mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Agora é a vida do Filho de Deus em mim. Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui. São 15 salmos, né, que estão na Bíblia que fazem parte de um conjunto que os irmãos chamam de anjos dos degraus. Em outras